Funcionários dos Correios entram em greve em todo o país. Caixa Econômica Federal tem novo horário de atendimento a partir desta semana. Sindicato dos Bancários pede obrigatoriedade de medidores de temperatura nas agências. A Assembleia Legislativa conclui ciclo de debate sobre a Covid-19. Projeto de lei que tramita no Senado prevê desconto no FIES. Relatório final da CPI dos respiradores será entregue na Alesc. Estudo de Universidade Brasileira conclui que quem tem anticorpos da Covid-19 apresentou os sintomas da doença. Estados Unidos fala em vacinas gratuitas para a população do país. Em Treviso, após prejuízos com o ciclone bomba, FGTS será liberado para a população. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2020. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Funcionários dos Correios estão em greve em todo o país. Em Criciúma, as agências também aderiram à paralisação. A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares decidiu entrar em greve nesta segunda-feira. Segundo a entidade, não há prazo para o fim da paralisação na estatal, que começou às 10 horas da noite, após a realização de assembleias em todo o país. De acordo com a federação, os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos. A entidade afirma que desde julho os sindicatos tentam dialogar com a direção dos Correios sobre esses pedidos, o que, segundo eles, não aconteceu. Eles alegam ainda que em agosto foram surpreendidos com a revogação do atual acordo coletivo, que estaria em vigor até 2021. Em Criciúma, os funcionários dos Correios também aderiram à greve nacional por tempo indeterminado. A paralisação iniciou na manhã desta terça-feira, às 7 horas. De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores na empresa de Correios e Telégrafos e similares de Santa Catarina, Jefferson da Rocha, só em Criciúma são 66 funcionários e a maioria deve aderir à mobilização. Segundo ele, o último concurso dos Correios foi realizado em 2011, ou seja, são 9 anos sem novos profissionais. O salário base dos profissionais também estaria defasado, sendo o menor salário do funcionário público federal. Quem precisa dos serviços da Caixa Econômica Federal deve ficar atento ao horário de atendimento, que mudou nessa semana. A partir dessa terça-feira, as agências da Caixa Econômica Federal passarão a funcionar em novo horário, das 8 horas da manhã até 1 da tarde, para o atendimento a serviços essenciais. A Caixa antecipou a abertura das agências bancárias para as 8 da manhã em maio, devido à grande demanda registrada durante a pandemia do novo coronavírus, principalmente nos dias de pagamento do auxílio emergencial. E desde então vinha funcionando das 8 às 2 da tarde para o atendimento de casos essenciais. Agora, esse horário será reduzido em 1 hora. O banco reforça que não é preciso madrugar nas filas, porque todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas. A direção do banco lembra ainda que os recursos do saque emergencial do FGTS e do auxílio emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. E para evitar se deslocar até o banco, os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo podem enviar a documentação pelo próprio app. Ainda falando dos bancos, o Sindicato dos Bancários da região solicitou aos prefeitos a obrigatoriedade de mais uma medida preventiva nas agências. Confira na reportagem. Preocupado com as enormes filas nos setores de atendimento e no interior das agências bancárias, o Sindicato dos Bancários de Criciúma e região solicitou na última semana a inclusão nos decretos municipais da região da obrigatoriedade dos bancos disporem em suas agências de medidores de temperatura na utilização de acesso aos clientes nos espaços bancários.
A solicitação foi feita aos prefeitos dos municípios de Criciúma, Içara, Morro da Fumaça, Uruçanga, Siderópolis, Nova Veneza, Cocal do Sul e Forquilinha. A ação seria mais uma medida de prevenção ao alto índice de contaminação e letalidade da Covid-19 no sul de Santa Catarina. A presidente do sindicato, Dirceia de Mello, avalia que, além das outras medidas de prevenção, como máscaras, álcool em gel e distanciamento social, adotados pelos bancos e demais setores e consideradas eficazes pela Organização Mundial da Saúde, é essencial a adoção de mais essa medida para o enfrentamento ao vírus. Conforme o sindicato, o prefeito de Içara, Murialdo Gastaldon, já sinalizou positivamente para o pedido e está providenciando alteração no decreto do município. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o primeiro ciclo de audiências encerra com um debate sobre a Covid-19. As clínicas de hemodiálise de Santa Catarina enfrentam grandes dificuldades. Este foi um dos principais temas trazidos à audiência, que tratou sobre as políticas públicas para a Covid-19 na Grande Florianópolis. O superintendente executivo da Associação Renal Vida e presidente da Sociedade Catarinense de Nefrologia, Tarcísio Steffen, fez um apelo emocionado ao governo de Santa Catarina e à Assembleia Legislativa, lembrando que 95% dos pacientes renais são atendidos por clínicas filantrópicas e privadas, que após o início da pandemia entraram em situação falimentar. Estão se ampliando os leitos de UTIs e estão se esquecendo das máquinas de hemodiálise, dos equipamentos e pessoal para trabalhar, né? A gente chega a ter até 35% dos pacientes que estão em leitos de UTI Covid fazendo hemodiálise. E vamos lembrar, boa parte desses pacientes que estão na UTI Covid, de 15% a 25% deles vão precisar de algum tratamento dialítico depois que eles receberem alta. Então a gente precisa de uma atenção, porque as clínicas de diálise já vêm com uma tabela defasada, a de longa data. Nós já tínhamos um número de vaga muito restrito ao nosso estado, muitas regiões sem vagas, é o caso da Grande Florianópolis, tem uma dificuldade muito grande disso, né? E nós precisamos desse auxílio. Nós não temos mais como financiar o atendimento dos pacientes. Eu repito, não temos mais como ser financiadores do serviço. Nós não estamos conseguindo nem pegar recurso na Caixa Econômica empréstimo. Tá? Não está sendo dado nem a margem de empréstimo que a gente tem do SUS. Para ver a nossa situação como está de calamidade. Nós não vamos conseguir pagar a folha do próximo mês. Então, funcionários que estão dobrando a sua carga horária, trabalhando 16 horas por dia, a gente não vai ter como pagar a sua folha de pagamento. Outro tema abordado por vários prefeitos dos pequenos municípios da região foi a necessidade de reforço a ser oferecido pelo Estado na fiscalização de aglomerações, principalmente nos finais de semana. O prefeito de Tijucas, Eloy Mariano Rocha, afirmou que com o fechamento das praias, a população tem se deslocado para a área rural dessas cidades para promover festas clandestinas e as prefeituras não contam com número suficiente de fiscais. Eu creio que seria deslocar até policiais ou corpo bombeiro, enfim, como preconiza o decreto, mas que nos auxiliem, principalmente aos finais de semana. É muita gente que sai da praia e que procura as nossas casas de campos aqui. E aí, minha amiga, cerveja, é música. E é complicado para a estrutura do município atuarem nesses locais. Outros prefeitos também reclamaram da dificuldade de conter as aglomerações, entre eles o de São Bonifácio. Uma das necessidades da nossa região, dos municípios do porte de São Bonifácio, Águas Moras, Angelina, Aritápolis e os demais, né, do nosso tamanho, seria realmente o efetivo de policiais, né? Para a gente aqui, um policial faz diferença. Vários participantes destacaram o sucesso das medidas de distanciamento social adotadas em conjunto pelos 4 maiores municípios da região de Florianópolis, mas prefeitos e secretários municipais de saúde também alertaram para a necessidade de realizar campanhas educativas sobre a importância do isolamento social. A manutenção das UTIs instaladas agora de forma emergencial, mesmo após a pandemia,
e a unificação das informações dos boletins municipais e estaduais sobre o número de casos de Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde se comprometeu a auxiliar em todas as reivindicações. De acordo com o secretário André Mota, todas as 16 regiões do estado estão em situação grave ou gravíssima e a projeção para as próximas semanas é ainda mais assustadora. De acordo com ele, Santa Catarina, que hoje contabiliza quase 1.800 mortes por Covid-19, poderá chegar a 4.000 óbitos dentro de um mês. A boa notícia para a Grande Florianópolis é que dos 221 leitos de UTI adulto disponíveis na região, mais de 30% ainda estão disponíveis, o que corresponde a 69 vagas na terapia intensiva. Os desafios agora são aumentar a testagem da população e melhorar os estoques de medicamentos para intubação de pacientes e de materiais de proteção individual para os profissionais da saúde. A seguir, relatório da CPI dos respiradores será entregue hoje na Alesc. Um projeto de lei que tramita no Senado pode ajudar a fixar médicos em áreas carentes, onde a presença do profissional de saúde é muito baixa. Para isso, a proposta aumenta o desconto no saldo devedor que o estudante beneficiado pelo FIES tem a pagar. Confira na reportagem da TV Senado. Muitos brasileiros ainda vivem em lugares sem assistência médica ou com atendimento de saúde precário. São moradores de mais de 2.000 municípios em áreas isoladas do interior, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Nesses lugares remotos, o SUS não consegue manter os médicos por muito tempo, mesmo oferecendo bons salários. E qual seria a solução para mudar isso? Ampliar o desconto no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para atrair e fixar os médicos em áreas mais necessitadas desses profissionais. Projeto nesse sentido foi apresentado pelo senador Chico Rodrigues. Pela lei atual, médicos do programa Saúde da Família e militares que trabalham nessas regiões têm dois tipos de desconto: abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado e redução de até 50% do financiamento mensal, no caso de contratos firmados a partir de 2018. Durante o estado de calamidade pública previsto até dezembro deste ano por causa do Covid-19, também terão esse direito todos os profissionais de saúde do SUS. Mas o projeto do senador amplia os benefícios para todos os médicos contratados pelo poder público, desde que trabalhem nessas regiões afastadas. Eu, como futura profissional da saúde, acredito que esse projeto de lei ele realmente seja um incentivo para aqueles alunos que fazem FIES, até para humanizar, né? Além de suprir essa carência de profissionais, humanizar também esses profissionais. Eu sou Álvaro Queiroz, sou médico no estado do Amazonas e eu creio que o FIES seja um excelente programa do governo federal. Porém, ele funciona como um método paliativo de acesso às universidades, considerando o pequeno número de vagas ofertado pelas mesmas. Se esse projeto de lei for aprovado, irá influenciar centenas de profissionais da saúde a optarem por trabalhar no SUS. No entanto, o que realmente irá solucionar o problema de falta de médicos no interior do estado é a execução do plano de cargos e carreiras para fixá-los no interior do estado. O relatório final da CPI dos respiradores será apresentado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina nesta terça-feira. A Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI dos respiradores realiza no fim da tarde desta terça-feira a reunião para apresentação e votação do relatório final sobre a investigação da compra dos 200 respiradores artificiais pela Secretaria de Estado da Saúde, que não foram entregues.
O documento, com 115 páginas, trará as conclusões do relator da CPI, deputado Ivan Nats, e dos demais membros da comissão sobre os responsáveis pela compra realizada com pagamento antecipado de R$ 33 milhões e dispensa de licitação. A CPI dos respiradores realizou sua primeira reunião no dia 5 de maio. Desde então, foram realizadas 21 reuniões, nas quais foram tomados 32 depoimentos, além da apreciação de 49 requerimentos sobre a convocação de testemunhas e solicitação de documentos e informações. Ao todo, a comissão reuniu 13 volumes de documentos, totalizando quase 3.000 páginas. Além das pessoas e das empresas responsáveis pela compra dos respiradores, o relatório também deverá contar com um pedido de ressarcimento aos cofres públicos e sugestões de alterações legislativas para maior controle de compras públicas em situações de calamidade, para que seja analisado tanto pelo Legislativo Estadual como pelo Congresso Nacional. Se aprovado pelos membros da CPI, o documento será encaminhado ao Ministério Público, à mesa diretora da Assembleia e Procuradoria-Geral da República. Um levantamento da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, apontou que a maioria das pessoas com anticorpos para a Covid-19 no Brasil teve sintomas da doença. A conclusão é de cientistas que lideram o estudo EpiCovid. Os pesquisadores testaram e incluíram no estudo quase 32 mil pessoas de todas as regiões do país, usando um teste para a detecção de anticorpos contra o novo coronavírus. Os participantes testados entre os dias 21 e 24 de junho foram questionados sobre terem tido ou não algum sintoma da Covid-19 nos 4 meses anteriores, desde o início da epidemia no Brasil. Os sintomas mais frequentes nas pessoas que tiveram os anticorpos detectados foram dor de cabeça, mudança no olfato ou paladar, febre, tosse e dor muscular. Entre os entrevistados, 849 pessoas tiveram anticorpos detectados para o coronavírus. Desses, apenas 12% disseram não ter tido sintomas da Covid-19 desde o início da pandemia. Já entre as pessoas que não tiveram os anticorpos detectados, 42% também não tinham os sintomas. Com isso, a maior parte das pessoas com anticorpos era assintomática. Os pesquisadores também destacam que as descobertas vão no sentido oposto ao de pesquisas anteriores, que apontavam que a maior parte das pessoas com Covid-19 não apresentava sintomas da doença. E o Departamento de Saúde dos Estados Unidos disse esperar que todos os americanos tenham acesso a uma vacina bem-sucedida contra a Covid-19 sem gastar pelo medicamento. As autoridades norte-americanas ainda destacaram que o processo de autorização do medicamento vai ser realizado com o maior rigor científico possível. Até agora, o governo dos Estados Unidos investiu mais de 10 bilhões de dólares em 6 projetos potenciais de vacinas. O presidente Donald Trump também assinou contratos que garantem a entrega de centenas de milhões de doses, se os testes clínicos forem satisfatórios e aprovados pela Agência Nacional de Medicamentos. As doses seriam pagas pelo governo. Os custos dos médicos ou clínicas que vão aplicar as vacinas devem ser cobertos por seguradoras privadas e programas públicos como Medicare. O Departamento de Saúde garantiu que a maioria das seguradoras privadas concordou em não cobrar pelo trabalho. Mesmo assim, como o sistema de saúde americano é dividido entre seguradoras públicas e privadas, o reembolso de 100% aos pacientes depende de negociações entre os lados envolvidos. Todo o processo reforça o temor democrata de que as vacinas sejam usadas para impulsionar a reeleição de Trump à Casa Branca, que nas pesquisas está atrás do adversário Joe Biden. A seguir, moradores de Treviso poderão sacar o FGTS. O cadastro será feito na próxima semana.
Em Treviso, aqui no sul do estado, os moradores vão poder sacar o FGTS por conta do ciclone que atingiu a região no mês de junho. Confira na reportagem. Os atingidos pelo ciclone Bomba no dia 31 de junho e que moram em Treviso poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os residentes na cidade, mediante comprovação de residência, poderão sacar até R$ 6.200. O cadastro estará aberto na próxima segunda-feira, dia 24 de agosto, e se estende até o dia 27, no Ginásio de Esportes Clóvis Bernardini. O atendimento será feito das 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Os beneficiados deverão efetuar a inscrição no dia determinado conforme o mês do seu nascimento. No dia 24, os nascidos em janeiro, fevereiro e março. No dia 25, terça-feira, serão atendidos os nascidos em abril, maio e junho. No dia 26, os que nasceram em julho, agosto e setembro. E no dia 27, os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Será necessário apresentar documentos com cópia, RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. A data do saque será informada pela Caixa Econômica no momento do cadastro. A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina discutiu em reunião extraordinária a regulamentação de leis que tratam sobre benefícios fiscais, aprovadas pelos deputados em 2019 e 2020. Confira na reportagem. Emendas impositivas e leis de incentivo fiscal foram os temas abordados na reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, realizada na tarde desta segunda-feira, dia 17 de agosto. Participaram do encontro o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e o chefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, além de representantes das federações da indústria, do comércio, das associações empresariais e da agricultura. O primeiro assunto abordado foi o pagamento das emendas parlamentares impositivas referentes a 2019 e 2020. Os representantes do governo do estado confirmaram que quase 500 milhões de reais em emendas já foram repassados diretamente aos municípios. O presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, reforçou que esses recursos serão destinados principalmente para obras de infraestrutura, seguindo as emendas definidas pelos 40 deputados estaduais. Esses recursos todos estão sendo praticamente destinados às prefeituras municipais e alguma coisa para as entidades, e que serão investidos principalmente em obras de infraestrutura em cada uma das suas cidades. E isso vai gerar o comércio, a indústria, a agricultura, né? São quase 500 milhões de reais colocados dentro da economia de Santa Catarina, distribuídos nos 295 municípios. Então, uma obra muito importante, né? Uma ação muito importante dos 40 deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que ao longo desses últimos anos vem trabalhando muito para concretizar essa ação, efetivar essa ação em benefício da população catarinense. Os representantes do governo do estado também falaram sobre a regulamentação de leis que tratam sobre benefícios fiscais, aprovadas pelos deputados em 2019 e 2020. Segundo Paulo Eli, a regulamentação é necessária para garantir segurança jurídica ao setor produtivo e ao estado na concessão dos benefícios. Quando se trata de benefícios fiscais, nós estamos tratando de renúncia fiscal. A renúncia fiscal, ela tem um regramento muito rigoroso. Então, por exemplo, só esse ano, a renúncia fiscal, em ano eleitoral, ela é vedada, exceto se aprovado pelo CONFAS. De acordo com o secretário, um total de 23 leis sobre benefícios fiscais entraram em vigor desde o ano passado. Destas, 16 já foram regulamentadas, 3 foram parcialmente regulamentadas e outras 4 ainda estão com a regulamentação pendente. O deputado Milton Obos destacou a necessidade do governo estabelecer um prazo para a conclusão da regulamentação dessas leis. É importante que essas leis aprovadas no ano passado, que ainda não foram regulamentadas, e elas dão um fôlego para vários setores, né? Nós temos aí a questão, né, dos fios aí que tem o benefício do Rio Grande do Sul. Se a lei, se a redação não está correta, de acordo com aquilo que o CONFAS exige, mas podemos copiar, vamos copiá-la, porque já se passou um ano da aprovação da lei. E esse ano significa emprego, significa receita para o Estado,
né, e assim como o papel, como outras coisas que faltam regulamentar. Então, eu acho que o propósito dessa reunião, deputado Marcos Vieira, era justamente isso, todos nós entendermos onde estamos, sabemos também, Paulo, ali, a deficiência, né, que pessoas e a sobrecarga de tantas coisas que aconteceram, inclusive com a pandemia, faz dentro do governo. Mas é importante que os setores econômicos saibam efetivamente a partir de quando nós aprovamos e que foi consensada entre o setor empresarial e o governo, essa lei vai entrar em vigor. Com essas informações, nós fechamos a edição de hoje do Informe Região. Você acompanha mais notícias a qualquer momento na programação. Uma boa tarde.